Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos. Esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos em mais uma aula da disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Encerramos na última aula o contexto, as aulas sobre os profetas conhecidos como profetas maiores. Não profetas maiores porque são mais importantes, mas sim levando em consideração, muitas vezes, o tamanho do livro que eles escreveram ou que foi escrito e recebeu o nome deles, e também o tempo que muitos deles ali profetizaram em Israel. Quando eu falo Israel, é importante lembrarmos na seguinte divisão: Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Sul com a sua capital em Jerusalém, Judá, e Reino do Norte com a sua capital em Samaria. O Reino do Norte foi levado cativo pelos assírios e o Reino do Sul levado cativo pela Babilônia. Breve revisão, vamos relembrar aí, porque isso é importante para essa aula e para as aulas que irão se seguir. E o primeiro profeta menor que nós vamos abordar é o profeta Oséias. O profeta Oséias é bem emblemática a história dele, bem por alguns tido até como algo que não tenha realmente acontecido, porque a vida do profeta Oséias é usada como pano de fundo para profecia, para as profecias e para os ensinamentos que Deus queria dar para o povo de Israel. O livro do profeta Oséias é um livro curto, não é um livro grande que tenha muitos capítulos, mas nós conseguimos fazer uma leitura dividindo esse livro dentre os seus 6 capítulos em duas partes. Primeira, do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro do profeta Oséias. O capítulo 1 ao capítulo 3 vai ter uma simbologia do casamento e da família de Oséias para ilustrar o que estava acontecendo entre Deus e o povo de Israel. O povo de Israel que estava sendo infiel a Deus. E quando eu falo povo de Israel aqui, o profeta Oséias ele profetizou para o reino do norte, ele não profetizou para o reino do sul, para Judá. Muitas vezes aparece o termo também Efraim, quando aparece o termo Efraim ao longo do livro, não só do livro do profeta Oséias, mas de outros profetas menores também, está se referindo ao povo do Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel. Do capítulo 4 ao capítulo 6, vai ficar muito famoso os trechos que vão aparecer no capítulo 4, falando sobre a rejeição do conhecimento, falando que o povo ele viria, o povo perecia porque faltava conhecimento para eles, E os sacerdotes, que eram os responsáveis por passar esse conhecimento, estavam privando o povo do conhecimento real, verdadeiro, dos ensinamentos da lei de Deus, dos ensinamentos acerca do Deus de Israel. Uma terceira divisão, que nós fazemos essas duas divisões básicas, dos primeiros 6 capítulos, e uma terceira divisão, que vai ser do capítulo 7 até o capítulo 14, vai falar sobre tanto a punição que viria sobre o povo ali de Israel, mas também falando sobre o livramento caso esse povo venha se arrepender. Então, divisões básicas. As duas primeiras pensando no uso, na simbologia do casamento do profeta Oséias e da família de Oséias, apontando para o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. A segunda parte, a rejeição do conhecimento que tanto o povo quanto os sacerdotes estavam ali tendo. E a terceira parte, do capítulo 7 ao capítulo 14, as punições, os castigos, o que queria sobrevir sobre o povo de Israel, caso eles não se arrependessem. O contexto da época que o profeta Oséias vai profetizar era um contexto muito conturbado. Tanto um contexto conturbado em questão moral, existia uma decadência moral muito grande, muitos faziam o que queriam, o que achavam certo aos seus próprios olhos, quanto uma decadência política muito grande. Os governantes, aqueles que lideravam ali o povo de Israel, muitas vezes explorava de forma incisiva, explorava, deixando aquelas pessoas que tinham pouco, tendo menos ainda,
Algo que também vai ser visto em outro profeta menor que nós vamos falar sobre ele, vamos ter um vídeo panorâmico sobre o livro dele, que é o profeta Amós. O profeta Amós explora isso com mais propriedade, mas isso também acontecia no período do profeta Oséias. Alguns significados no livro do profeta Oséias, principalmente de termos ali, de nomes, eles são importantes para a gente entender o tema central e o objetivo do livro. Como, por exemplo, o nome do profeta Oséias, Oxéia lá no hebraico, né? Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Se você não lembra disso, volta lá nas aulas de bibliologia, aí, na disciplina de bibliologia, para você recordar. Oxéia, Oséia, né? Como seria uma possível vocalização do nome no hebraico, significa Yahvé salva. Yahvé salva. A salvação não vem por nós, a salvação vem por Deus, Yahvé, para o povo de Israel. Um outro termo que aparece, Beri, que é o pai do profeta, que tem como significado minha fonte, meu poço, seria para mostrar de onde vinha o profeta e o apoio que o profeta tinha, a ligação que o profeta tinha com aquele que era o progenitor ali, né, da sua árvore genealógica. Diversas vezes vão aparecer termos usando prefixos negativos lá no hebraico. Um termo é o Lohuama e o outro é o Loami. Lohuama, mostrando que o povo de Israel era um povo não amado por Deus, né? O Lo dá uma ideia de negação ali. E Loami, que é aquele povo, da forma como eles estavam vivendo, eles eram um povo que não era de Deus. Então, não é meu povo seria a tradução no literal, ou não povo meu, né? Não meu povo, o que esse termo Loami iria dizer. Um outro termo que é interessante da gente analisar ele separado seria o próprio termo Ruama. Ruama tem o sentido de encontrar misericórdia. Então o povo de Israel, enquanto estavam rejeitando conhecimento, enquanto estavam se prostituindo, indo em busca da idolatria, buscando outros deuses e rejeitando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, eles não iriam encontrar misericórdia. O significado teológico mais profundo do Lohuama ali seria esse, né? Então, quando nós olhamos para o livro do profeta Oséias, o que nós enxergamos? A decadência, tanto moral que esse povo vivia, quanto política, e por que não dizer religiosa, estava ligada à falta de conhecimento, mas também estava ligada a uma idolatria. O povo vivia em busca de outros deuses. Eu não vou trazer aí interpretações, análises sobre a figura da esposa, né, do profeta Oséias, que quando Oséias é chamado, Deus fala para ele tomar uma mulher de prostituições, e aí a gente tem várias interpretações em cima disso, mas uma coisa é fato e é certo. A vida do profeta Oséias foi usada como figura, a vida do profeta Oséias, o seu casamento, a família do profeta Oséias, para prefigurar, né, para de forma simbólica mostrar como que o povo de Israel estava se relacionando com o Deus de Israel. Como o povo de Israel estava sendo infiel, estava indo em busca de outros deuses, estava vivendo uma vida de idolatria e estavam desprezando o conhecimento. Como fica bem claro nessa segunda parte que nós dividimos aí, que é do capítulo 4 ao capítulo 6 do livro do profeta Oséias. Então, na aula de hoje, nós introduzimos o estudo dos profetas menores. É comum ser abordado por muitos como o estudo dos 12 profetas, né? Termo que aparece em um livro conhecido como livro apócrifo de sabedoria, onde tem o termo lá, os 12 profetas. Vamos estudar ao longo das próximas aulas, eu não sei se vai ser uma aula para cada profeta, mas muitos profetas nós teremos uma aula exclusiva para cada um deles. E ao longo desse estudo nós vamos destacar tanto os acontecimentos quanto os temas principais dentro de cada livro. Aguardo vocês!